manifestantes começaram a se concentrar às 9 da manhã na Praça Princesa Isabel, no centro da capital paulista. Mesmo com chuva, centenas de pessoas, entre elas muitas mulheres e crianças, caminharam por mais de 3 horas, chamando atenção para o problema da exclusão social no país. O Grito dos Excluídos é realizado em todo o país há 16 anos, no dia 7 de setembro. Um dos objetivos é promover um olhar diferente sobre a Semana da Pátria e os festejos da independência do Brasil, revelando a face dos que são vítimas do desemprego, fome, falta de moradia, saúde e educação. O seu grito dos excluídos qual é? Guerra, direito à moradia, cidadania, os direitos de todos. Olá, ser excluído num país de terceiro mundo não é fácil. Sonhar não é o bastante. É preciso pôr a boca no mundo. Alguém precisa ver e ouvir o que acontece com uma ampla camada da população que, mesmo melhorando, ainda está longe de ter voz própria ou acesso aos seus direitos básicos. Enquanto não houver moradia, saúde e emprego para todos, a cidade e o campo continuarão com o grito parado no ar. O Memória e Contexto hoje fala do Grito dos Excluídos. Nossos convidados são o Anderson Lopes Miranda, coordenador do Movimento Nacional de População de Rua, e Raimundo Bonfim, coordenador da Central dos Movimentos Populares. Na parte musical, a voz de Graça Braga e o violão de Leandro Matos. Olá, prazer em recebê-los aqui. Eu quero começar por você, Raimundo. Como é que nasceu e quem promoveu o Grito dos Excluídos? Olá pessoal de Memória de Contexto. O Grito dos Excluídos ele nasceu em 1994, exatamente num período em que a população do país, principalmente as camadas mais populares, estavam sentindo um efeito muito grande do que nós chamamos do projeto neoliberal. Né? Quer dizer, um desmonte do Estado, que já era precário os serviços públicos, né? E com o governo Collor de Mello, que veio aquele, né, que trouxe com mais força, né, o projeto neoliberal, ou seja, a diminuição do papel do Estado, né, o desemprego, o aumento da miséria, e em 1994, né, sentindo não só que nós tínhamos dificuldade, nós dos movimentos sociais tínhamos dificuldade de avançar no sentido de alcançar mais direitos e políticas públicas, nós estávamos regredindo. Sim. Então um conjunto de entidades naquele ano, né, portanto há 18 anos que nós realizamos o Grito dos Excluídos, este ano foi a 18ª edição, então o MST, Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Central de Movimentos Populares, as Pastorais Sociais da CNBB, a Central Única dos Trabalhadores e diversas outras entidades, né, da sociedade civil se organizando e falou, nós não tínhamos intenção de fazer todo ano, né, vamos fazer um Grito dos Excluídos. Sim. Porque até então você tinha as comemorações oficiais, que propalava a independência do Brasil do ponto de vista formal, e nós queríamos fazer o nosso grito do ponto de vista do olhar dos excluídos, dos que estavam excluídos. E foi aí que começou essa brincadeira, em 1994, já se faz 18 anos. Quantas pessoas vocês conseguiram reunir nesse primeiro encontro? Não lembro, mas foi muitos municípios, porque a característica do grito é você estimular as organizações, as pessoas tomarem iniciativa. Eu não me recordo, mas assim, foi mais de 2.000 cidades a primeira edição. Né? Foi muitas cidades do país e aí outras entidades vieram se envolvendo, principalmente esses grupos mais excluídos da sociedade. E assim, como não obstante o país ter crescido do ponto de vista econômico nos últimos anos, mas a desigualdade social do país permanece, ela é secular, então nós continuamos gritando. Né? Anderson, quando é que você aderiu ao movimento? Então, o grito a gente já participava não enquanto movimento, né? População de rua, que estavam na rua e quando se mobilizava participava. Né? A gente foi Aparecida, sempre no Grito dos Excluídos, a gente ia Aparecida, participava de ato, de caminhada, de marcha. Né? E eu aderi ao grito o dia que eu fiz a marcha a pé, de São Paulo a Aparecida. Né? E chegamos lá no dia 7 de setembro, então eu estava nessa marcha, e aí eu achei fundamental que ano foi a importância. Isso, em 1997. Né? E aí foi aonde nós fomos caminhando, e aí eu fui junto nessa caminhada. Desde então você faz parte do movimento, nunca mais saiu? Isso, aí o movimento, né? Claro, não do grito, mas o movimento da população de rua, ele surge em 2004. Sim. Né, ele surge após o massacre na cidade de São Paulo e que a gente começa
a organizar enquanto movimento. Antes disso a gente era fórum, participava, né? E aí o movimento nacional hoje ele, né, fortalece através, né, das organizações e do grito também. Porque aí a gente está lá hoje, né, o movimento participou no Grito São Paulo, no Grito em Belo Horizonte, no Grito, né, em Vitória do Espírito Santo, na Bahia, em Salvador, em Fortaleza. Então, onde o grito propagou, o movimento está junto. Isso é bacana. Qual era a pauta do primeiro encontro? Você se lembra? Ah, faz muitos anos. Sempre a gente escolhe um tema, né? Por exemplo, esse ano o tema queremos um Estado a serviço da nação que garanta direito a toda a população, exatamente para você fazer esse contraponto, né, de um país onde assegura, digamos, até privilégio, nós não chamamos isso de direito, né, para uma classe minoritária e a ampla maioria excluídas, né? Porque, na verdade, nós queremos construir uma sociedade, um país que não tenha só o direito de consumir, de adquirir uma casa, uma geladeira, né? Dos que nós podemos chamar de bens materiais. Nós queremos construir uma sociedade que respeite a mulher, que respeite o negro, que respeite a orientação sexual, né? Que respeite a população de rua, quer dizer, que respeite todos os segmentos, direitos humanos de um modo geral, né? E os gritos dos excluídos oficiais propalam como aquela coisa, o país é independente, né? Aquele desfile de policial, vai lá as autoridades todas constituídas, faz aquela coisa, mas não discute os reais problemas. Agora, do primeiro encontro ali, vocês conseguiram alguma vitória? Você pode considerar que teve algum resultado prático? Quando a gente vai para a rua, se mobiliza, você pode até dizer, mas é possível mensurar, contabilizar? É impossível, mas certamente nós obtivemos vitória nesses 18 anos, né? Só a vitória de a gente ter interrompido esse processo, como eu disse anterior, o grito nasceu exatamente por uma necessidade que tinha de nós fazer um freio à implementação do projeto neoliberal, que visava diminuir o papel do Estado e, consequentemente, aumentar a miséria e a exclusão social no país, né? Teve um processo assim de estancamento, né? Pelo menos parou um pouquinho. Pelo menos um pouco. Ainda há desigualdade social, mas alguém ouviu o nosso grito, né? Daqui a pouco a gente continua. Vamos ver mais um vídeo. A manifestação foi organizada pela Central dos Movimentos Populares, em parceria com a União dos Movimentos de Moradia, Marcha Mundial de Mulheres, Federação das Associações Comunitárias, Movimento dos Idosos, Central Única dos Trabalhadores, Sindicato dos Advogados e o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Os manifestantes caminharam até o Sambódromo, no Anhembi, onde foi realizado o desfile oficial do 7 de setembro, em São Paulo. Nós consideramos que o Brasil só será independente no dia em que todos os trabalhadores, todos os seres humanos têm acesso aos bens básicos de sobrevivência. Ainda existe muita coisa a ser feita, seja ela na saúde. Por exemplo, tem pessoas hoje que ainda não comem um pãozinho. Então ainda falta muita coisa básica. Me diz uma coisa, vale para os dois. Sempre que a gente vê uma passeata nas ruas, pelo menos nas ruas do centro de São Paulo, a tendência é que as pessoas digam, lá vem esse pessoal aí atrapalhando o trânsito. Vocês costumam encontrar solidariedade quando vocês saem pelas ruas marchando? Demais. É. Eu acho que, principalmente hoje, né? Do que está a situação, a sociedade hoje sensibilizou. Antigamente não. Lá vem os vagabundos, né? Vão parar o trânsito. Hoje já não. Hoje eu acho que a mídia vem trazendo isso, você tem mudado um pouco a realidade. Sim. É claro que você encontra um ou outro, mas que não entende. Mas você tem encontrado muita solidariedade, né? E abraçado a causa. De caminhar junto, de estar junto. Né? Tanto nos gritos que eu participei, eu vi muito isso, e também nos atos que a gente faz. Né? E há uma solidariedade assim. Agora, Raimundo, vocês têm acesso às autoridades em qualquer plano, municipal, federal, estadual? Quer dizer, vocês tiram reivindicações, encaminham para alguém, ou realmente a intenção é chamar a atenção para essa situação? Não, no dia exatamente do Grito dos Excluídos, por ser um feriado, né, nós não apresentamos nem pedimos audiência com as autoridades constituídas, seja ela em âmbito municipal, estadual ou federal. Em outras ocasiões, nos movimentos, nas organizações populares, há manifestações e atos em que as entidades, os movimentos solicitam e reivindicam audiência para apresentar a sua pauta de reivindicação. Mas no dia do grito, na verdade, é distribuída uma carta aberta que denuncia
né, a desigualdade social, a exclusão, e aponta aquilo que nós queremos, quer dizer, uma sociedade onde todos tenham garantido os seus direitos. Agora, onde é que está o movimento? Ele está no Brasil, está espalhado no Brasil inteiro? Espalhado no Brasil. Quer dizer, é um movimento, assim, ele não tem uma centralidade, ele tem uma coordenação nacional, que é composta por várias entidades, essas principais que eu já falei, CMP, CUT, Pastorais Sociais, MST, enfim, um conjunto de entidades, que tem uma coordenação, escolhe um tema principal todo ano, elabora um cartaz, um documento de forma geral e espalha. Então, por exemplo, uma pessoa que está, um presidente de uma associação de moradores que nos está nos assistindo e ouvindo, ele pode se organizar e preparar um grito no seu bairro, na sua rua, assim, é uma coisa... É um movimento livre. É um movimento livre que não tem centralidade, né? E isso que você falou, quer dizer, essa questão da solidariedade, às vezes, inclusive, nós recebemos chuva de papel picado, quando a gente passa perto de prédios, né? Você vê a solidariedade, é lógico, você vê, realmente, a gente faz um grito de forma a não piorar ainda o trânsito, que já é caótico nas nossas grandes cidades, a gente tem o cuidado, né, de não atrapalhar, mas às vezes é um individualismo. Por exemplo, uma vez eu estava na Avenida Paulista, até não era nem grito dos excluídos, era numa outra manifestação, e uma senhora de idade começou a xingar, né, de forma muito agressiva, assim, eu estava ajudando na organização ali para não atrapalhar o trânsito, ela começou a me xingar. Era uma senhora de uns 65 anos. Eu falei, a senhora, por que a senhora está assim? Ela falou, não, porque vocês ficam aí se manifestando, não precisa dessas coisas. Eu falei, a senhora sabe que para a senhora se aposentar, muitas pessoas, há 100, 150 anos atrás, deram a vida, porque não tinham direito à aposentadoria, que é um direito que foi conquistado com luta, com a organização. Quer dizer, ela mesma é beneficiada da luta, mas estava se colocando contra a luta, quer dizer, não é? Não, mas às vezes é falta de informação. Não é verdade? Por isso que a gente faz esse debate aqui. Agora eu vou colocar a música aqui da nossa conversa. Muito prazer em recebê-los aqui. Graça Braga, Leandro Matos. Prazer é nosso. Vocês têm uns disquinhos aqui. Quantos CDs vocês têm? Me conte. Olha, eu trouxe aqui o mais recente, né? Graça eu gravei Braga. em homenagem ao grande mestre Candeia, que o assunto de hoje é bem pertinente, que foi um batalhador também pelo negro, né? Pela classe social também, pelos negros de escola de samba, pelo pessoal do morro, das favelas. Ele foi um batalhador também por isso. E hoje, então acho que veio a calhar, foi assim, proposital, o assunto com a minha homenagem que eu fiz ao mestre Candeia. E o que vocês vão mostrar pra gente hoje? É desse disco? É desse disco, sim. É do primeiro disco, Dia de Graça, em que o Candeia fala dos negros que saem para a escola de samba no dia de carnaval e esquece das outras coisas do resto do ano, que é estudar, trabalhar, né? Então vamos cantar. Vamos lá. Hoje é manhã de carnaval, as escolas já vão desfilar garbosamente. Aquela gente de cor, com imponência de um rei, vai pisar na passarela, salve a Portela. Vamos esquecer os desenganos que passamos, viver a alegria que sonhamos durante o ano, dando o nosso coração, alegria e amor a todos, sem distinção de cor. Mas depois da ilusão, coitado, negro volta humilde barracão. Mas depois da ilusão, coitado, negro volta humilde barracão. Negro, acorda, é hora de acordar. Não negue a raça, dorme toda manhã, dia de graça. Negro, não humilhe, nem se humilha ninguém. Todas as raças já foram escravas também. E deixa de ser rei só na folia, e faça da sua Maria uma
uma rainha todos os dias e cante um samba na universidade e verá que seu filho será príncipe de verdade. Daí então jamais tu voltarás ao barracão. Daí então jamais tu voltarás ao barracão.